ver o pipeline hazard. Então, o pipeline hazard, pessoal, a gente já viu o que ele é, né? Ele acontece porque, como as coisas estão sendo executadas por estágio, pode acontecer de um insumo, vamos falar assim, um insumo necessário, ou seja, um dado necessário para eu processar uma informação, ainda não esteja no lugar correto. Tá? Então, como eu falei, um pipeline rígido como esse é como se fosse uma linha de produção. Tá? O problema é que eu tenho um calcanhar de Aquiles aqui, que é justamente esse estágio de write back. Tá? Porque eu tanto leio coisas desse registro, como eu escrevo coisas nesse registro. Então, devido a isso, eu tenho o problema de pipeline hazard. Como que eu poderia resolver isso aqui nesse caso? Existem algumas formas, tá? Então, a primeira forma e mais complexa seria eu fazer uma máquina de estado nesse controle. Então, de novo, o que eu estou sugerindo no trabalho não é necessário uma máquina de estado. Aliás, vai dar errado se fizer uma máquina de estado. Mas, para resolver o problema do pipeline hazard, eu poderia implementar uma máquina de estado que, ao decodificar uma instrução, ela já verificasse se um pipeline hazard poderia acontecer. E aí ela insere no pipeline o que a gente chama de bolhas, para continuar fazendo as analogias aí com tubos de água, né? Afinal de contas é o pipeline, e aí então lá na literatura ele fala de bubbles, que seriam as bolhas. O que seriam bolhas? Seriam espaços vazios no meu pipeline, cheios de ar, na verdade. Tá? Para que eles servem? Para não fazer nada. Então vamos supor que eu percebi que o A mais B aqui vai ter um pipeline hazard porque eu não carreguei A e nem B ainda. Tá? Aqui eu só estou falando de B porque eu falei daquela questão do register file, se ele é o write first ou read first. Então vai depender da arquitetura desse cara. O que eu posso fazer? Ao invés de já, na sequência, fazer A mais B, eu poderia não fazer nada, não fazer nada e não fazer nada. Só depois eu faria o A mais B. Porque aí eu garantiria que eu já teria A e já teria B escritos no meu register file quando eu precisasse deles aqui, ó, na execução do Edge. Tá? Então, eu poderia fazer isso por hardware, com uma máquina de estado, eu aumentaria a complexidade do circuito, eu aumentaria a área do circuito, eu aumentaria a potência do circuito. Então, lá atrás, na época que isso aqui foi desenvolvido, a área era um recurso extremamente caro. Hoje ainda é, mas caiu muito o custo da área. Tá? Então, isso aqui não era resolvido por hardware, isso aqui era resolvido muito pelo próprio compilador. Então, vamos supor que o programador escreveu load A, load B, add A mais B na sequência. Então, o programador escreveu um programa assim, ó. Load A, depois load B e depois A mais B. Eu estou escrevendo aí, eu não estou seguindo os padrões da linguagem, tá? Não estou usando os mnemônicos. Mas então eu teria essas três instruções aí. Vou até colocar os números. A primeira instrução, a segunda instrução e a terceira instrução. Tá? Então aí o próprio compilador perceberia que haveria um problema. Tá? Por quê haveria um problema? Ora, se eu não tenho os operandos B, certeza, e A, dependendo da arquitetura do meu register file, eu não vou conseguir fazer A mais B. Então eu fazia uma máquina de estado no próprio compilador.
E aí o compilador, ao compilar esse programa, ele perceberia que alguma coisa daria errado, e aí ele iria mudar isso daqui, ó. Ele iria fazer assim, ó, vou até deixar com espaço. Ele iria acrescentar instruções de nope, quantas fossem necessárias. Essa aqui passaria agora a ser a instrução 6. Tá, então isso estaria aqui no meu memória de programa. Deixa eu deixar do lado aqui, ó, porque ela faz parte da memória de programa. Dessa forma, eu gero tempo para que A e B apareçam no meu register file, sejam inscritos no meu register file, e aí sim eu tenha A e B. Tá? Aqui. Então, assim que eu evitava o meu register file, e é assim que eu sugiro que vocês façam no trabalho. Tá? No trabalho, vocês vão perceber que no instruction set que eu vou dar, não existe instrução nope. Tá? Não existe instrução nope, não faça nada. Eu não aconselho que vocês criem uma instrução nope. Por quê, pessoal? O instruction set é a coisa mais sagrada no processador. Por quê? É a partir dele que tudo é definido. Tá? Então imagina o seguinte, eu não estudei a fundo a arquitetura proposta. Aí eu vou lá, quero adicionar uma instrução nova, nope. E aí eu não tomo todos os cuidados necessários para pensar que aquele nope pode me gerar um sinal de controle que, sei lá, que me faça eu perder uma informação aqui no register file, ou me faça perder uma informação na memória. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. Quando eu for fazer uma modificação no instruction set, eu tenho que verificar toda a arquitetura de hardware para saber se ela não vai ser afetada, me gerando resultados não esperados. Tá? Ah, professor, mas então como é que eu faço o nope? Poxa, eu posso simplesmente fazer um load. Posso fazer um load A de novo aqui, não posso? Posso fazer um load A de novo. Posso fazer um load A de novo. Posso fazer um load A de novo. Então não é necessário eu criar a instrução nope. Eu posso simplesmente repetir instruções. Por quê? Porque eu conheço que a instrução load não vai me quebrar nada no meu circuito. Não vou perder informações. Então posso dar um load A sem problema nenhum. Tá? Ou poderia dar um load B de novo. Tá? Ou seja, uma instrução que eu tenha certeza que não vai quebrar minha informação aqui dentro do meu pipeline, ou da minha memória, ou do meu register file. Então, assim é a forma mais simples da gente resolver o pipeline hazard, inserindo bolhas. Tá? Então, esses caras aqui são as nossas bolhas. Bolhas. Né? Bubbles. Apenas para dar tempo do pipeline ter A e B dentro do register file.